Casa cheia. Bom, meu nome é Joyce, vocês podem ver, então a gente veio falar um pouco aqui hoje sobre... Na verdade, a gente não veio falar, a gente veio conversar com vocês sobre comunicação. Como é que surgiu essa coisa toda? Há mais ou menos uns 13 anos atrás, eu terminei minha faculdade de comunicação e fiquei pensando, poxa, eu vou fazer comunicação, mas por que eu vou fazer comunicação? Porque eu gostava de desenhar e escrever. Era uma das coisas que eu gostava muito de fazer. E eu não vi uma outra faculdade que eu pudesse juntar essas duas coisas e usar isso de alguma maneira. Aí fui trabalhar com propaganda. Fiquei durante 7 anos dentro de uma agência grande de São Paulo e comecei a vender cerveja, comecei a vender banco, comecei a vender carro, sei lá, né? Fazer propaganda para todas essas coisas. Era legal? Era. Esse universo publicitário é uma coisa que chama atenção, né? As pessoas pensam, nossa, você trabalhar com criatividade, você fazer coisas divertidas, mas eu chegava no trabalho às 9 da manhã e saía às 3 da manhã todo dia. Fiquei com úlcera, com 24, 25 anos eu estava com úlcera, comecei a ter cabelo branco, comecei a ter crises de consciência porque tinha uma questão moral envolvida, porque eu estou trabalhando, eu estou gastando a minha vida para vender cerveja, para fazer as pessoas consumirem cerveja. E aí comecei a ter uma angústia muito grande com tudo isso. Sem falar que eu via a propaganda na época muito bem feita, porque eu trabalhava numa agência muito bacana, mas será que a comunicação era feita para isso mesmo? Será que eu gastei um bom tempo, 5 anos estudando para isso? Foi aí que começou o caminho de reconstruir a comunicação para pensar nela de uma outra maneira. E aí, conheci o Flávio, que é meu sócio. Olá. Nesse processo, e a gente começou a pensar, vamos abrir uma empresa de apresentação. Mas, empresa de apresentação, quando a gente falava assim, vou abrir uma empresa de apresentação, o pessoal falava apresentação do quê? Tipo, nua? Então assim, não é. É apresentação de PowerPoint. Aí ficava uma imagem super denegrida, né? Porque pensa, apresentação de PowerPoint. Você vai fazer apresentação de PowerPoint? Você vai gastar sua vida fazendo apresentação de PowerPoint? Mas eu já estava fazendo apresentação de PowerPoint dentro da agência há um bom tempo. E eu comecei a descobrir um universo novo. E a gente começou a perceber que as pessoas tinham uma dificuldade enorme com um monte de coisas que estão relacionadas a uma apresentação de PowerPoint, mas que são problemas muito mais profundos. As pessoas tinham grande dificuldade de se comunicar, de falar para o outro, de colocar uma ideia, e não só de colocar uma ideia, mas de fazer isso que eu estou fazendo aqui agora com vocês. Eu ficar falando e vocês ficarem ouvindo. E é por isso que uma das primeiras coisas que a gente vai fazer daqui a pouco, eu não vou ficar falando, o Ed não vai ficar falando. A gente vai conversar. A gente vai trocar experiências, porque a comunicação, para começar, tem que existir pelo menos 2 pessoas. Quando é uma pessoa falando e eu tenho pessoas escutando, eu não tenho comunicação, eu não tenho troca. E é sobre isso, principalmente, que a gente vai falar. Como é que você organiza essa troca? Quais os problemas que acontecem com as pessoas pelo fato de não existir essa troca? De não existir a mudança de comportamento, a transformação. E aí, quando a gente pensa em comunicação, e a gente começa a ver esse mercado das pessoas que precisam fazer uma apresentação, das pessoas que precisam falar com o outro, a gente percebe vários problemas. As pessoas chegam lá numa graça e falam assim, preciso falar com diferentes públicos, vai ter um monte de gente, eu não conheço vocês todos, né? Conheço umas pessoas aqui, outras ali, mas como é que eu vou falar uma coisa que seja interessante para todo mundo? Essa é a grande pergunta dos nossos clientes. Como é que a gente fala com todo mundo e envolve? Né? Como é que você faz com que a comunicação que você tem que fazer, e às vezes ela é muito chata, aquela coisa corporativa, técnica pra caramba, né? Que você tem que falar números e dados financeiros e mercado de engenharia, toda aquela coisa super exata ali. Como é que você faz isso ficar legal, relevante no outro? Como é que você torna mais interessante? Como é que você faz uma comunicação mais objetiva? Mais focada naquilo que precisa ser de verdade, não fica firula, sabe?
pensa de maneira objetiva, clara. Isso os clientes pedem todos os dias. Olha, eu quero uma apresentação clara e objetiva. Mas o que é claro e objetivo, efetivamente? Como é que a gente faz isso? Outra coisa que eles pedem, seja dinâmica. Como é que você faz algo dinâmico? Como é que você faz algo fácil de entender? Vocês estão vendo quanto que é complicado você fazer apresentação? Quanto que é complicado você fazer uma reunião interessante? Está tudo isso envolvido. Não é só o PowerPoint. Aliás, o PowerPoint é a última coisa que você faz. E às vezes você nem precisa dele. Esse é o ponto. Eu coloquei aqui para fixar algumas ideias. Mas a gente não usa o PowerPoint dessa maneira. A gente não usa a comunicação dessa maneira. Isso é um pouco da angústia que fez surgir a Lagrácia e é um pouco da angústia que a gente vai tentar resolver aqui, ajudar vocês a pensar um pouco. Agora eu vou chamar o Ed, falar um pouco, para a gente começar essa conversa. Tá bom? Olá pessoal, boa noite. Boa noite. Eu sou o Ed, da história aqui toda, sou um agregado, trabalho com eles há algum tempo já. E o meu interesse em relação a tudo isso que a Joyce começou a falar, ele começou bem antes. Começou realmente quando eu estava na escola. Tudo que eu faço em termos de trabalho hoje relacionado à parte de apresentações, de comunicação, começou muito cedo e de uma maneira um pouquinho também angustiante. Tive gastrite e úlcera também, igual a Joyce. Então há uma afinidade também nesse aspecto. Só que no meu caso eu fui um sofredor, eu fui uma vítima desse processo. E hoje eu tenho centenas de casos que eu comecei a guardar e relembrar de tudo que aconteceu com a área de comunicação em todos os níveis, não só em relação a apresentações técnicas. E vocês vão ver que nós vamos discutir muito hoje esse aspecto mesmo de uma apresentação, mas vocês vão perceber como praticamente em todos os setores, área de vendas, de relacionamento familiar, de condução de uma reunião, de uma aula, tudo isso que vocês vão ver, tudo pode ser aplicado. E alguns fatos me marcaram muito numa fase da minha vida, em que eu estava mais ou menos com 16 para 17 anos, ou seja, já há algumas décadas aí atrás. E algumas aulas sempre me marcaram. Algumas performances de alguns professores sempre me marcaram. Entre eles eu lembro muito de uma professora que eu tive, de geografia. E nós estávamos estudando alguns países da África. E o objetivo era nós decorarmos o que o país tinha como produto principal de exportação naquela época. E houve um momento em que a professora estava falando e chegou a vez de falar sobre Gana, o país Gana. E ela estava, era uma sala 4 vezes maior que essa aqui, tinha um palco, eu estava onde o meu amigo, nosso colega aqui estava, onde vocês estão. E ela estava toda enfática, falando dos países e tal, e veio Gana. Chegou Gana. E o principal produto de exportação de Gana, vocês sabem qual é? É necessário saber? Não, mas naquela época parece que era. E ela enfaticamente falou Gana Cacau, que é o principal produto de exportação de Gana. Ela olhou lá, tinha um mapa de Gana, e ela falou Gana Cacau. E começou Gana Cacau, Gana Cacau, Gana Cacau, Gana Cacau, virou para mim. Eu era o primeiro aqui. Ela estava com o microfone, ela já estava quase em êxtase com o Cacau. Gana Cacau, Gana. Eu não estava percebendo nada. Ela virou. Lembra? Gana Cacau. Eu lembro a cara dela até hoje. Gana Cacau. Pareceu Gana Cacau. Gana Cacau, Gana Cacau. Ela fez o seguinte: pessoal, todo mundo junto. Gana Cacau. Uma vez só. Comigo. Gana Cacau. Depois que ela falou isso, ela voltou-se para mim de novo. Qual que é o seu nome? Eu falei, Ed. Você nunca mais vai esquecer. Gana Cacau. Eu não esqueci. De 30 anos,
30 anos se passaram e eu tenho Gana Cacau. Só que no mesmo período, ela juntou outros dois países, Nigéria e Camarões. Mas o cacau ficou tão marcado para mim que eu não lembro mais do que era o produto da Nigéria nem de Camarões, só que ela fez uma pequena melodia. Então ela começava assim: Gana Cacau, Nigéria, não sei o que, Camarões, tum. Gana Cacau, Nigéria, Camarões, tum. E aí todo mundo começou. Gana Cacau, Nigéria, Camarões, tum. E eu lá no meio, né? Gana Cacau, Nigéria, Camarões, tum. E todo mundo, Cacau. Não, você já tá todo mundo dançando. Acho que homenagem à musicalidade africana, eu lembro só de Gana Cacau. Eu não lembro mais nada. A imagem dessa professora está na minha cara até hoje. E ela falou: se cair na prova Gana, é só lembrar Cacau. E eu fiquei aqui, chegou o dia da prova e eu, do jeito que ela falou, vai cair Gana Cacau, Cacau, Cacau. Não caiu. E o interessante é que não caiu nem naquele dia, e nos 30 anos seguintes, eu só lembro de Gana Cacau, eu tento desmemorizar isso. Eu falo, vou dormir, nunca mais eu vou lembrar de Gana Cacau e não quero ver mais a imagem da minha professora na minha frente. Até hoje, eu já sonhei com Gana Cacau e com a minha professora. E isso não saiu da minha cabeça até hoje. Para que serve? Só para lembrar das eliminatórias da Copa do Mundo. Toda vez que aparece um jogo lá, Gana e é outro país, pessoal, imediatamente vem na minha cabeça o quê? Cacau. E eu não consigo tirar isso da minha cabeça já faz 30 anos. Não só isso, como milhões de outros dados e informações que não conseguem me abandonar. Eles me perseguem. Isso me questionou muito, porque eu perguntei para a minha professora, eu falei, professora, quando será que eu vou não cair na prova? Vai ter uma outra oportunidade para eu utilizar isso? Eu quero saber se vai ter uma outra oportunidade. Tal. Falou, talvez caia no vestibular, no simulado, etc. Tal. Pessoal, nunca mais aconteceu nada que aparecesse Gana, só a Copa do Mundo. Por que eu estou falando isso e por que vocês acham que ficou na minha memória até hoje isso? Tamanho susto que eu levei também. O susto. E a pergunta que, a partir daí, foi um momento que me despertou muito interesse. O que ela fez, vocês chamariam de uma comunicação eficiente? Sim ou não? Está equilibrado, hein? Sim. Memorizar, ela conseguiu. Extremamente eficiente. É como se fosse assim, ó, tem um pendrive na minha frente, vou colocar lá o quê? Gana Cacau. Gana Cacau, Gana Cacau, Gana Cacau, Gana Cacau. Repetiu 21 vezes, 30 vezes, todo mundo junto. Gana Cacau, Gana Cacau, Gana Cacau, Gana Cacau, Gana Cacau, Gana Cacau. Agora, não sei o que eu faço, não sei, não tem utilidade, pessoal, mas não sai da minha cabeça. Esse é um modelo que existe de passar uma informação, concorda? Só que não é muito sadio. Para mim significou um colapso. 2 anos, eu entrei num processo sem fim, porque eu percebi que toda aula tinha isso. Se não era Gana Cacau, era próximo, mesóclise e ênfase. Próximo, mesóclise e ênfase. Próximo, mesóclise. Vocês conhecem alguém que fala tragam-no aqui? Se eu ouvir isso no dia a dia, tragam-no aqui. Ou então chegar agora, você vai buscar no meio amanhã no aeroporto. Nunca. Você pega 400 livros de gramática e os meus professores também, olha, você usa assim, 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 prótese, mesóclise, prótese, mesóclise. E a vírgula para isso, para aquilo, não sei o quê. Eu fui entrando num... Lembra aquele filme Chapo? Tempos modernos? Isso foi acontecendo comigo e eu entrei em colapso. E isso depois aconteceu um monte de coisa, entre elas terapia, desilusão, angústia, fui fazer teatro, fazer psicologia, fazer filosofia, ou eu me matava, ou eu entendia tudo isso. Como eu estou hoje aqui junto na Joyce com vocês e com o Flávio, não me matei. Mas esse foi um período em que despertou muita coisa em relação ao jeito de você o quê? Passar informações. E isso que a gente vai discutir, avançar um pouquinho.
E essa pergunta foi eficiente ou não, mesmo que leve uma pessoa a um colapso que nem eu, e mesmo fazendo terapia, filosofia, teatro, dando cacau, continua aqui dentro. Ou seja, é muito forte isso. Concorda? Vamos ver a origem disso. E se para mim não fez bem, até porque não tem nenhum significado hoje, isso, é que outra maneira que seria interessante de a gente passar ou comunicar alguma coisa que não fosse dando um susto na pessoa, que eu poderia ter morrido do coração. Né? Alguém só morreu do coração, se alguém vira com o microfone e fala grana cacau. Mas esse processo é muito comum no dia a dia para você impor alguma coisa. Tá bom? Só aguardem muito disso, espero que vocês esqueçam amanhã. Cacau e Gana cacau. Se bem que vai marcar um pouquinho, pelo menos por algum tempo vocês vão lembrar de Gana e vão associar ao cacau. Tá bom? Vamos lá? Foi pensando um pouco nessa angústia, né, de receber a comunicação dessa maneira, a gente começou a... Quando a gente começou a estudar esse mercado, né, e começou a perceber todas essas coisas que as pessoas queriam numa comunicação, a gente começou a perceber que dava para melhorar, dá para fazer diferente. E isso me deixou muito feliz, porque saber que dá para fazer diferente, de repente eu descobri um novo caminho dentro da comunicação, que não era vender cerveja, que não era vender carro, não era vender banco, era ajudar as pessoas a se comunicarem melhor, era ajudar as pessoas a fazer algo mais fácil de vender. Só que aí, a gente começou a lidar com uma outra coisa que é um pouco mais profunda. A gente começou a aprofundar a comunicação e ver onde é que estava o problema, a gente chegou em algo parecido com isso. Esse cara aqui, um garoto, na verdade, o Andrés, ele participou de um livro que chama Casa das Estrelas, o Universo Contado pelas Crianças. Esse livro teve um sucesso bombástico em abril desse ano, quando ele foi lançado na Colômbia. É um mini dicionário de 500 palavras, onde as crianças trazem o significado das coisas. E aí, a minha pergunta para vocês é, o que vocês pensam, o que vem na cabeça quando a gente lê essa frase? E eu gostaria que vocês dividissem conosco. O que é que vem na cabeça quando a gente olha para essa frase? Narcisismo. Narcisismo? O que mais? Egocentrismo. Egocentrismo. Por que egocentrismo? Vem do ego digamos, uma coisa interna da pessoa. Quando ela vai se comunicar, vem primeiro sempre o ego, que é interno, né, introspectivo. Ela sempre fala dela mesma. Ela não quer saber do outro, né? Ela não quer saber do outro, ela quer só ela. Mas não é devido à experiência que ele tem ficar mais fácil? Ele pegar e falar dele mesmo, pela própria experiência que ele Cada está vivendo. cada pessoa que está falando, fala da própria experiência. É disso que você está falando. Sim. E a Sim, gente se vai dar uma opinião, alguma coisa, Fala. tá... Para se identificar na história. Isso que ele falou, para se identificar. Você fala de você mesmo para você se identificar na história. Eu acho que tem a ver com a relação de um adulto mesmo falando com uma criança, né? Como é que Talvez adulto até fala pra- com criança? Como é que é essa relação? Às vezes a bronca, geralmente, você vê fazendo isso? Sempre pai e mãe tem mania. Você já me viu fazendo isso? Ele é a referência da criança, né? Então acho que... E é só ele que sabe, né? Ele é o dono da verdade. Acho que tem até um pouco com um cartãozinho, né? Que você quer dizer e que o outro quer saber. Acho que a maioria das vezes que você dirige é porque você quer mais, você pensa mais no que você quer passar. Não para um pouquinho, às vezes, para analisar, para fazer essa troca, o que você quer falar e o que o outro está precisando ouvir. Acho que um pouquinho disso, não sei. Se o outro quer saber, por exemplo, se eu quero saber que Gana produz cacau. Essa pergunta não chega para nós nunca, né? Se aquilo naquele momento é interessante. Se a gente parar para pensar um pouquinho, como é que a gente é criado dessa maneira, né? Você que é bem pequenininha, que está aí, você tem direito de falar dentro de casa? Você fala as coisas com seu pai? Fala pra caramba, né? A molecada agora fala muito. A gente quer o botãozinho, na verdade, para desligar, né? Mas eu, pelo menos, eu acredito que a maioria de nós aqui fomos criados naquele esquema, né? Cala a boca que adulto está falando. Mais ou menos por aí. E quando chega na escola, como é que é?
Cala a boca que o professor está falando. Acho que hoje em dia não é assim, não. Ao contrário. Não? Hoje em dia não acho que seja assim, não. As coisas estão mudando, né? E no trabalho, como é que é? Trabalho nessa aí. Ainda é assim? Mas Cala a boca que o depende. chefe está falando? Depende. Depende? Está mudando, né? Depende do tipo de segmento, depende de como Mas tá mudando funciona. É. Valia de liderança também. Característica muda. Mas se você está falando de um cliente, por exemplo, né? Obviamente que você vai, se você está sendo pago para orientá-lo, você vai expor a sua ideia, mas de uma forma bastante mais delicada, né? Como é que você consegue ser delicado quando você está falando com o seu cliente? Como é que você apresenta, por exemplo, a tua empresa ou fala de serviço? É um negócio de entender o outro mesmo, né? É bom conhecer o universo que você está ali, mas eu acho que você não pode deixar de falar a mensagem que você está passando. Você está ali para isso. Mas tem que entender a necessidade dele, né? Primeiro. Né? Ouvi-lo. Acho que é o principal. Depois você consegue, de alguma maneira, retornar atendendo aí o que ele precisa. Né? Será que a gente tem feito isso efetivamente? A primeira coisa que a gente percebe, o que a gente faz quando a gente está de frente com o cliente. E quando você ainda leva uma apresentação na manga, né? Como é que seria esse primeiro slide? O que vem no primeiro slide? A empresa? A sua empresa? Produto e ideia. A sua ideia? Depende do projeto, depende da linha de raciocínio, depende do segmento. Aí, Você pode ser criativo. Aí é aberto. Depende. Mas dependendo, o que você pode colocar nesse primeiro momento com a pessoa? Então, primeiro momento em relação ao quê? Quando? Como? Vamos Onde? supor que você está vendendo um produto ou um serviço. Ok. Você sentou na frente do cliente. Qual é a primeira coisa que você fala? Vou apresentar a empresa. Apresentação. Você tem que cumprimentar o pessoal, as pessoas presentes e você tem que se apresentar. Ele precisa te conhecer primeiro. E se o cliente já te conhece, ele contratou um serviço, não, ele te convidou para ir lá, para você apresentar a sua empresa. Qual a primeira coisa que você faz? O caminho da roça existe, né? Hoje o que a gente procura fazer é o diferencial, inovar. E como é que a gente inova? Você pode pegar esse caminho da roça e quebrar ele no espaço-tempo. Jogar o final para o começo, né? O que seria o final? Seria começar pelo fim, né? Então, assim tá fácil. Assim tá fácil, mas o que é o fim? A entrega, talvez? A entrega, começar pela entrega. Você nem sabe como é que você vai entregar uma coisa Não, é se que eu você estou não partindo conversar do ainda. princípio que você está indo numa reunião, porque você já sabe do que você Exato. está. Vai, então vamos Então, eu não sei contextualizar. se eu entendi. Então vamos contextualizar. Você chegou, o cliente ligou, você está indo lá, primeira conversa, não fechou o projeto ainda. Você tem que falar o que ele vai ganhar com isso. O que ele vai ganhar com isso? Você começa, o que ele vai ganhar. Não, entender o que ele quer, né? Primeiro, é isso? Primeiro tem que entender o que ele quer, depois vai falar o que ele vai ganhar. Não, antes de ir, você tem que saber quem é o seu cliente, você tem que conhecer ele, para você se preparar para a apresentação. No dia da apresentação, você complementa as pessoas, se apresenta a empresa e você já fala, sim, por exemplo, o projeto, qual é o objetivo e quanto ele vai ganhar. Depois, se ele gostar, ele te procura para detalhes. Você gosta desse caminho? Não, nada. Eu cheguei uma proposta, porque na verdade você não está se preocupando com a pessoa, e sim com um produto que não significa absolutamente nada. Eu mostrar o produto do que você vai ganhar só depende da minha persuasão sobre aquilo que você quer ouvir. Muito mais interessante saber quem é você. É lógico. Se eu souber quais são as tuas vaidades ou os teus medos, vai ser muito mais simples eu explicar e você ouvir aquilo que você quer ouvir e que eu posso te oferecer. Não adianta você ter uma simpatia para 10 e eu só te oferecer 1. O que se vê hoje em dia é que todo mundo chega querendo dar uma expectativa de 100 e não leva nem meio. Porque todo mundo copia todo mundo. Com perdão de todos que estão aqui, mas todo mundo disse a mesma coisa. É uma consideração, uma consideração para você que
O cara quer saber quem você é primeiro. Se você não souber quem é a pessoa, do que gosta, onde vai, que passeio, que filme que ele assistiu, que teatro que ele assistiu, não adiantou nada você ir lá falar com a pessoa. A pessoa descarta você e vem outro, vem outro, vem outro, vem outro. É como apresentar um currículo teu. Você recebe o currículo, é tudo igual. Só muda o nome para a direita, para a esquerda ou para o meio. O resto é a mesma bosta. Então, não adianta nada, cai todo mundo numa lata do lixo. Se você conhecer a pessoa antes, souber o que a pessoa é, quem é, o que faz, a pessoa, o produto tanto faz ser banco, carro, cerveja, refrigerante, qualquer coisa, tudo certo, é um produto como qualquer outro. A pessoa